Vamos ver agora como é o amor segundo os piscianos. É a mais romântica das formas de amar. Aqui precisamos de cenário, ambientação para despertar e sustentar esse estado de amor. Arco-íris, céu estrelado, passear de mãos dadas sob o luar, banhos de mar ao pôr do sol, caminhar sobre a relva fresca orvalhada da manhã, da madrugada, ficar num hotel, assim, em uma cama, né, num quarto onde a cama dá de cara para um céu estrelado ou para uma noite de luar. Isso tudo enfeitiça, enfeita, encanta a alma, os corações dos piscianos, tornando-os muito mais dispostos para amar. De preferência, ainda por cima, uma música de fundo. O amor para os piscianos, para as piscianas, precisa do retoque da fantasia, da imaginação. Precisa inspirar, precisam estar inspirados para amar. E diria assim mesmo que de efeitos especiais. Só no seco, no árido, no duro, no real, no concreto, no de sempre, não satisfaz. Um toque de magia, de poesia são indispensáveis. Só o real, a realidade, cansa. É claro que não vai ser isso o tempo todo, mas doses destes efeitos são indispensáveis. E por que isso? Porque os piscianos, eles buscam esse contato com o sublime, com o superior, com o maior, com aquilo que nos abarca, abrange, encanta e nos eleva. Se o amor não puder fazer isso, se o amor não puder nos conduzir a este lugar, o que mais conduzirá? Se o amor não nos fizer sonhar, segundo os piscianos, não é amor. E se o amor não nos fizer sonhar, o que mais nos fará sonhar? O amor para os piscianos, para as piscianas, gera entrega, elimina barreiras, limites, fronteiras e funde, une. Não tem mais essa coisa de é meu, é seu, é meu espaço, é seu espaço, são as minhas coisas, são as suas coisas. É o amor que costura esse envolvimento e faz com que os amados, os amantes se entrelacem, se unem, fiquem na mesma frequência, na mesma sintonia. Então o amor é um golpe para o ego, para o individualismo, para o egoísmo. De novo, se o amor não for capaz de reduzir o egoísmo, se o amor não me levar a me ocupar do outro, a favorecer o outro, a fazer pequenas renúncias para a felicidade do outro ou para unir as almas e os corações, então não é o amor. O amor, portanto, é o que nos faz generosos, dadivosos, altruístas, abnegados. Se o amor não for capaz de produzir esses sentimentos, o que mais será? Então, meio que naturalmente, quem ama deveria se tornar menos egoísta, pelo sentimento do amor. E o amor também, de uma certa maneira, amenizaria a personalidade. O amor também tornaria essa personalidade mais doce, mais fluida, mais flexível, porque esse é um dos efeitos colaterais do amor, suavizar a pessoa. São flexíveis, maleáveis, dóceis e costumam se amoldar com muita facilidade à personalidade, à vida, às preferências, aos gostos de quem eles amam. Para eles, quem ama não fere e não faz sofrer aquele que eles amam. Preferiam imensamente sofrer eles próprios do que causarem sofrimento àqueles que amam. Colorem, enfeitam, enfeitiçam, encantam a vida daqueles que eles amam. Farão um grande esforço para que aquilo que eles façam, ou digam, ou hajam, não suscetibilize, não fira aqueles que eles amam. Amam mais o amor, a sensação, o encantamento que o amor traz do que propriamente o amado. Então, nesses casos, eles não são os mais exigentes, os mais focados em reciprocidade, desde que eles possam ter os sentimentos que o amor gera
quase que já é bastante. O efeito que amar traz para eles é tão grande que basta a sensação de estar amando. Geralmente são a pessoa que mais ama na relação. O outro é mais amado do que ama. Faz parte do temperamento amoroso dos piscianos. Compreendem e aceitam o outro que eles amam como ele é. E não ficam tentando corrigir, apontar defeitos, criticar, olhar muito de perto o outro para ver todos os seus mínimos defeitozinhos. Não, não é assim que funciona amor para os piscianos. Aliás, para eles, quem ama compreende. E se está compreendido, está aceito. Para eles, o amor é alguma coisa que a gente faz assim um pouco distraído. A gente olha para o outro como um todo, pelo conjunto da obra e não pelas partes que eventualmente possam trazer imperfeição e defeito à personalidade. Então, para eles, a gente ama o outro assim, de uma maneira assim, um pouco distraído e não tão atento, porque com muita atenção a gente acaba vendo muito defeito. Não é a forma de amar dos piscianos. Se você gostou desse conteúdo, e tenho certeza que gostou, e se você se identificou com essa maneira muito primorosa, muito generosa dos piscianos amarem, compartilhe esse vídeo com seus amigos, colegas, namorado, namoradas, piscianos, que eles também vão se identificar. E se inscrevam no nosso canal no YouTube, porque a gente tem sempre conteúdo de astrologia de muito boa qualidade.